O desafio era, a fábrica ia ficar pronta em 98 e fábrica para a indústria do automóvel, ela é uma entidade muito forte, ela tem que ter cadência de produção, ela tem que ter ritmo de produção. Então a fábrica ia ficar pronta, iam começar a sair os carros na ponta da linha. A gente tinha que construir a rede para poder absorver esse volume. Então foram 2 anos de uma luta muito grande na abertura de concessionários. Passei de trainee, depois passei para supervisor regional aí só de Minas Gerais, me mudei para Belo Horizonte, primeira mudança, quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de ter uma equipe, né? Porque até então eu trabalhava sozinho, né? Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. Nosso entrevistado, uma pessoa super interessante, tenho certeza que todos vocês vão adorar, né? A gente tem o privilégio de apresentar o Luiz Fernando Pedrucci, membro do capítulo Curitiba, do IPO, trajetória profissional muito inspiradora, né? Nascido em São Paulo, nosso convidado é uma referência no mundo automotivo. Formado em Engenharia Mecânica Automotiva, iniciou sua carreira na Renault, no Brasil, em 1997 como trainee, e desde então foi passando por diversas posições dentro da Renault. Em 2016 ele assumiu a presidência da Renault na Colômbia, em 2017 CEO da Renault no Brasil, a primeira vez que um brasileiro torna-se CEO da Renault no Brasil, e em 2018 assumiu como CEO da América Latina, também cargo pela primeira vez ocupado por um brasileiro. Então temos aqui mais de 20 anos de história de Renault, e Pedrucci, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo ao IPOcast. Obrigado, Duane. Obrigado, Duane e Rossana. Bom, para mim, assim, é um grande privilégio estar aqui, né? Eu sou ouvinte assíduo do podcast, então, para mim, estar aqui é uma grande honra, um grande orgulho. Espero que dê para passar umas mensagens bacanas. Acho que todas as histórias são bacanas, viu, Pedrucci? A gente se emociona e se inspira, e é engraçado que até mesmo as pessoas, quando contam, como a gente muitas vezes busca o ser humano, além do líder, né? Tirando a casquinha do líder, não é incomum a gente se emocionar e as pessoas também. Então, espero que a gente traga essa emoção à tona aqui nessa história. A gente vai se emocionar, mas tem cupom de desconto da Renault também, que vai entrar aqui na tela. Ligue já. Ligue já. Então, Luiz, conta um pouco da sua história, né? De ter nascido em São Paulo, vivido no interior. Quais são os valores, as pessoas, os momentos que te marcaram na sua trajetória? Eu acho aí, tentando fazer curta, uma história longa, eu sou nascido em São Paulo, sou paulistano da gema, corintiano, roxo, o que hoje é mais um problema do que uma solução. E nasci em São Paulo, e meu pai, João Otávio, delegado de polícia, tinha que se mudar de cidades para cidade, e eu com 3 anos mudei para Bragança Paulista, depois mudei para uma cidade chamada Leme, no interior de São Paulo, onde eu vivi a minha infância. Eu tenho grandes recordações de infância no interior, de brincar na rua até 10 horas da noite, a mãe ir buscar com chinelo na mão para trazer para dentro de casa. Então eu tenho, assim, lembranças muito bacanas, né, da minha infância. Meu pai, João Otávio, minha mãe, Aneli. E aí, num certo momento ali, quando eu tinha 13 anos de idade, os meus pais decidiram que precisávamos sair lá do interior de São Paulo, para me dar uma condição, para me dar oportunidades melhores de estudo. E para mim foi um primeiro fato marcante na minha vida, para mim, porque eu saí daquele ambiente absolutamente controlado, né? Ia para a escola a pé, os amiguinhos, né? Meu pai era delegado da cidade, minha mãe professora conhecida na cidade, e de repente eu saí de Leme, voltamos para São Paulo, para estudar no Colégio Rio Branco, né? Uma instituição super conhecida, mas que rompeu completamente minha zona de conforto, né? De ir a pé para a escola, para acordar às 5:30 da manhã, pegar ônibus, pegar metrô, para ir para a escola, chegando numa escola em São Paulo com sotaque do interior. Então foi um processo de adaptação super forte para mim, né? E no final das contas eu consegui me adaptar, me formar no Rio Branco, fazer grandes amigos, mas foi para mim a primeira grande, que eu me lembro, assim, a minha primeira grande ruptura, né, de
de sair da zona de conforto, não só minha, mas meus pais saírem, né, da zona de conforto deles. Então, as primeiras referências que eu tenho muito fortes são do meu pai, da minha mãe, da minha família, meus tios, minhas tias. Mas esse conceito, né, de meu pai e minha mãe, muita seriedade, exigência, mas também acolhimento, né, esse binômio entre desafiar e ao mesmo tempo acolher. Então, assim, as referências que eu tive na minha vida no começo foram as melhores possíveis. Tive uma infância muito feliz e assim, muito feliz e muito alegre, muita sorte de ter tido a família que eu tive. Agora, fala um pouco sobre esse início na Renault, porque você chegou na Renault, a Renault não tinha nem fábrica no Brasil, Não. a fábrica estava no papel. E então uma companhia que tinha operações fora daqui, mas que estava começando aqui com todos os desafios do início de uma empresa. Foi exatamente naquela época em que o mercado automotivo brasileiro se reabriu, primeiro com algumas marcas importadoras, e veio a onda das marcas chamadas de newcomer, né? Então, Renault, Peugeot, Citroën, Honda, Toyota. Eu comecei a trabalhar na Renault, era quase que uma startup. Como você falou, a fábrica estava no papel, a fábrica estava sendo construída lá no Paraná. A gente basicamente trabalhava aqui em São Paulo, por vezes não tinha cadeira para sentar, não tinha telefone para todo mundo, a gente tinha que chegar de manhã para poder pegar uma cadeira no escritório e pegar um telefone no escritório. E nesse começo, o meu trabalho era de vender a ideia da Renault. Eu era responsável por Minas, Goiás, Tocantins, Distrito Federal. Para concessionários, para empresários. Então, toda segunda-feira a gente chegava no escritório de manhã, tinha lá os escaninhos, tinha uma foto atualizada da fábrica no escaninho, toda segunda-feira de manhã, em que a gente pegava, colocava na nossa pastinha de prospecção, e aí a partir de terça-feira eu saía viajando por esses estados, né, para encontrar empresários e convencer empresários de fazer um investimento, que são investimentos grandes, não são pequenos, na Renault. E nessa época a gente meio que concorria com as outras marcas que também estavam chegando, Toyota, né? Então viajei muito de carro, de avião pelo interior de Minas, interior de Goiás, abrindo concessionários, isso como trainee. No final aí de 2 anos, acho que eu abri mais ou menos umas 25 concessionárias. Mas era um trabalho muito bacana, trabalho de ir numa cidade, associação comercial, quem é quem na cidade, conhecer as pessoas, fazer apresentação para empresários, mostrar os investimentos, e tinha situações pitorescas, né? Do tipo, você chega de segunda-feira de manhã, olha, tem uma pessoa em Governador Valadares que está interessado em abrir, em vender Renault. Aí você pega o avião, vai até Belo Horizonte, pega outro avião, depois pega mais 100 quilômetros de carro, para chegar lá e a pessoa falar, olha, não, então eu tenho essa lojinha aqui, ó, a gente pinta de amarelo aqui na frente e você manda os carros consignados para a gente ver se vende. Mas foi uma época muito rica, foi uma época muito bacana de conhecer o Brasil. Eu tinha 3 sonhos, né? Quando eu comecei minha carreira, eu tinha 3 sonhos. Eu queria trabalhar numa montadora, eu queria conhecer o Brasil e queria ser gerente até os 30 anos. Esses eram os meus objetivos, né? Então, no trabalho pela Renault, trabalhando numa montadora, eu tive a oportunidade, depois de conhecer todas as capitais do Brasil, né? E essa interiores, foi... né? Interiores. Então foi uma jornada muito rica no começo e muito bacana, né? Você vê o crescimento da marca, fábrica inaugurada depois em 98, um grande evento, fazemos 25 anos agora. E o crescimento foi rápido, né? Eu sei porque o meu ex-marido era fanático por Renault. Então, do primeiro carro até depois da separação, todos os carros eram Renault. E a gente se casou em 97, começou a namorar em 97, já tinha concessionária por tudo quanto é canto. Sim, foi um trabalho... O serviço de manutenção bom, né? Que era assim, o desafio era, a fábrica ia ficar pronta em 98 e fábrica para a indústria do automóvel, ela é uma entidade muito forte, ela tem que ter cadência de produção, ela tem que ter ritmo de produção. Então a fábrica ia ficar pronta, iam começar a sair os carros na ponta da linha, a gente tinha que construir a rede para poder absorver esse volume. Então foram 2 anos de uma luta muito grande na abertura de concessionários. Passei de trainee, depois passei para supervisor regional aí só de Minas Gerais, me mudei para Belo Horizonte, primeira mudança.
Quando pela primeira vez eu tive a oportunidade de ter uma equipe, né? Porque até então eu trabalhava sozinho, né? Trabalhava eu, em Minas Gerais trabalhávamos eu, o Leandro Medeiros, que é do IPO também, que foi meu sponsor no IPO, nós dois éramos uma dupla de representantes que cuidava do estado de Minas Gerais e toda essa região. Foi uma época muito feliz. Deve ter ainda muitos concessionários que você prospectou naquela ocasião. Sim. E que ainda estão com você há 26 anos. Além da prospecção, a gente eu no meu caso, tinha que fazer o projeto da concessionária, superfícies, olha, aqui vai ficar o showroom, aqui vai ficar o pós-venda, aqui vai ficar o armazém de peças. Era um trabalho bem de ponta a ponta. Depois, acompanhar a construção da concessionária. E o grande momento era quando o diretor de vendas e o diretor de pós-vendas iam na inauguração da concessionária. E era um estresse assim, absurdo. Eu me lembro da inauguração da concessionária de Uberaba, que o jatinho estava para chegar para a inauguração, para a festa, e era umas 3 horas da tarde, eu estava com o terno, com a calça arregaçada no joelho, lavando o chão da oficina que não estava pronto ainda, né? Mas foi muito rico, foi muito bacana. Você já falou uma vez para mim assim, eu trabalho há 26 anos numa empresa, mas não é na mesma empresa. São empresas totalmente diferentes, né? São novos desafios, novas coisas. Foram 10 postos em 26 anos. Então, né? Então eu troquei de emprego a cada 2 anos e meio aproximadamente. E aí teve uma característica, eu acabei desenvolvendo algumas competências particulares, que a empresa soube identificar isso, e eu acabei me especializando um pouco em situações de turnaround. Né? Então, das 10 posições que eu fiz dentro da Renault, 7 ou 8 foram situações de, olha, tem que ir para lá resolver alguma coisa. Eu acabei me especializando nesse tipo de situação de virada, né? Que é uma disciplina muito específica, né? Tem mecanismos muito específicos, é uma disciplina em si só, essa questão do turnaround, né? Mas eu troquei, é estranho, né? Quando você olha uma pessoa que tem 26 anos de carreira na mesma empresa, pode dar um sentido de acomodação. Mas eu fiz 10 coisas diferentes. Você quer compartilhar alguma dessas histórias de turnaround, de virada aí que eu acho assim, quando eu fui para a Colômbia, a companhia tinha uma situação de operação muito complicada, que colocava em risco o futuro da operação, e eu fui para lá para fazer uma virada, né, de resultado, né, e isso aconteceu muito rápido. Eu tenho uma questão que, assim, às vezes eu não sei muito bem dosar a minha velocidade, eu sou muito acelerado, né. Então eu cheguei, fizemos o trabalho, como eu falei, é uma disciplina muito específica, que tem técnicas muito específicas, e depois de 1 ano e meio a Colômbia já era a principal filial em termos de resultado financeiro da América Latina. E como é que é essa técnica? Você quer dar uma Compartilha sumarizada? o framework. Imagino que não é registrada. Não é, e aqui tenho que contar um segredo, que como eu fiz esse processo de muitas transições, o Leandro, que é o meu amigo IPOer, me indicou num certo momento um livro que chama The First 90 Days, os primeiros 90 dias. Né? E ele tem sido o meu guia a cada transição. Cada momento que eu vou fazer uma transição, eu leio aquele livro, eu aplico a metodologia, quase como uma receita de bolo. E um dos capítulos do livro que é muito interessante, ele fala que é super importante você, pode parecer óbvio, mas às vezes a gente esquece, ajustar a estratégia à situação. Né? E particularmente situações de turnaround são situações claras em que você precisa enxugar, reduzir, não é necessariamente enxugar equipes, você precisa enxugar o teu foco, garantir um core, garantir o coração daquilo que é importante, que é diferente de uma startup em que você está num momento expansionista, né? Então, turnaround é uma disciplina que tem que chegar, diagnosticar muito rápido, comunicar com muita clareza. Temos um problema, o problema é esse, as consequências são essas, o plano de ação é esse, tem que ser feito isso, ser muito consistente na comunicação, escolher poucas coisas impactantes para fazer, procurar quick wins, né, de forma muito clara. Então é uma disciplina muito específica, e foi exatamente o que eu apliquei na Colômbia. Eu dedicava minha atenção a 4 ou 5 temas apenas, né, naquele momento. Depois que a filial
decolou novamente, aí a gente saiu dessa situação de turnaround, aí deu para começar a trabalhar outras questões, né? Expandir um pouco mais, abrir um pouco mais. Mas isso é o que eu acabei aprendendo dessa história de turnaround que eu fiz no meu percurso. A gente aqui é dos livros, né? A gente gosta dos livros. E aí você mencionou um livro que eu também tenho uma história com ele, de também um IPOer. O Márcio Trigueiro foi CEO da Sascar, e o Márcio, num dado momento, a gente fez uma aquisição, eu coordenei o processo de integração dessa pós-aquisição, e ele falou, leia esse livro aqui, Os Primeiros 90 Dias, né, do Michael Watkins, e ele teve a oportunidade de estudar como esse professor em Harvard, quando ele teve contato pela primeira vez com o livro. O livro é sensacional. Super simples, pequeno. Super simples. É bom a gente ter aqui, então, para nosso acervo, né? Os Primeiros 90 Dias, Michael Watkins. Eu nem me lembrava o nome do autor. Eu também li agora. Não estou falando de cabeça. Mas ele é... E vou dizer para você, cada pessoa que troca, que eu conheço, que está passando por um processo de transição dentro da equipe, eu dou de presente um livro desse. Tem alguns livros que as pessoas na Renault eu compro e dou de presente. É um bom momento. Diga, acho que Rossana, dá o gancho cobrimos tudo? Acho que sim. E esse momento dá o gancho com o livro que a gente vai dar, né? Verdade. A gente sempre dá um livro para os nossos convidados, e o Duane é o nosso curador. Ele é o que lê, o que escolhe, e você já deu uma dica que eu já vi que ele já anotou aqui. Então, Duane, se você quiser apresentar. Eu já comprei livros aqui no meio da entrevista algumas vezes. Acho que hoje ele já fez isso também. Mas, enfim, a gente tem esse cuidado de falar um pouco sobre os entrevistados e imaginar como a vida deles está naquele momento e o que eles estão procurando, etc. A gente tem a oportunidade de conversar fora aqui do IPO, fora da entrevista, e eu sei que você está nesse processo de busca. Você está encontrando caminhos, você está fazendo novas conexões aí, né? Exato. Novas sinapses. Novas sinapses, exatamente. E esse livro sobre inovação, ele é um framework de inovação, mas sem aquela ideia de lançar um foguete para a Lua, né? Então, você é um cara de framework, você gosta disso também, e ele vai trazer algumas aplicações do que você pode dividir, compartilhar com o seu time ou com projetos que você esteja vivendo. E ele vai trazer isso para te ajudar, para te amparar nesse processo de descoberta e de inovação. Então, eu espero que você goste. Não sei se você já leu. Não, ainda não. Mas é o... Mais um para sua pilha. Mas não, esse não, para pilha não. Eu vou ler, pode ter certeza que eu vou ler, que eu vou fazer o resumo e depois vou tirar as lições aprendidas a serem aplicadas a partir do dia seguinte. Excelente, a gente vai adorar poder aprender isso com você. Maravilhoso, Pedro, por você ter aceitado o nosso convite. A gente estava tentando casar essa agenda fazia algum tempo. Muito obrigado. E eu estou super feliz de ter ouvido a tua história, embora a gente já tenha falado sobre isso antes, mas você passou por vários desafios aí ao longo da sua carreira, e isso é um aprendizado para muitas pessoas que vivem muitos anos numa mesma profissão, numa mesma empresa, e que podem ser empreendedores da mesma forma, né? Continuar criando novos espaços e abrindo novas portas, e você foi um exemplo disso aqui pra gente, né? Além da tua paixão pelo que você faz, fica nítido quando você fala do veículo, do produto e de tudo que está acontecendo. Então, esse brilho nos olhos, eu acho que também talvez alguém te veja aqui com brilho nos olhos, né? Mas eu e a Rossana, a gente teve a oportunidade de ver pessoalmente. Não, e foi bárbaro também toda a questão da visualização de tendências. Então, acho que também por isso o livro é um bom presente nesse momento, Duane, porque você está se abrindo, está se reinventando, e essa capacidade de reinvenção, eu digo que para transformar um negócio, primeiro a gente tem que se transformar e transformar as pessoas que nos rodeiam, né? Então, essa capacidade de reinvenção contínua hoje é extremamente necessária, não só para a gente, mas inclusive no setor em que você atua. Então, ainda bem que você está nessa gana de aprendizado contínuo. Absolutamente, eu que agradeço, foi um grande prazer. Eu queria há muito tempo estar aqui, fiquei muito honrado com o convite. Obrigado pelo convite, eu espero que tenha sido positivo, que tenham mensagens interessantes que as pessoas possam captar. Eu que agradeço. Com certeza. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.